Glória a Deus, Deus é bom, que coisa boa podermos estar juntos outra vez na casa do Senhor, como família de Deus, para celebrarmos a Jesus, para termos comunhão uns com os outros e a partir de agora para recebermos a poderosa palavra de Deus. Você está animado hoje, irmão? Amém, glória a Jesus. Por isso, eu quero, antes de entrar na mensagem dessa noite, perguntar se tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira ou segunda vez. Levanta a mão assim pra gente. Vocês são de casa e de vez em quando vem aqui, mas eu vou considerar. Levanta a mão aí, levanta a mão. Catiane e Cássia, levanta a mão. Quem tá visitando a gente, levanta a mão bem alto. Quem é da família agora, bem rapidamente, levanta aí, ó. Vamos lá, isso, ó. Dá uma olhada nesses irmãos com a mão pro alto. Dê um abraço apertado nesses irmãos aí com a mão pro alto. Amém, para que eles se sintam acolhidos. E voltem. Sejam muitíssimo bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos também vocês que nos acompanham pela internet, ao vivo no nosso canal do YouTube. É um prazer tê-los aqui, que Deus abençoe a sua vida poderosamente hoje, especialmente agora a partir da palavra, da pregação da palavra. Amém? Vamos meditar juntos nas Sagradas Escrituras e permitir que o Espírito Santo nos santifique um pouco mais e nos faça mais parecidos com Jesus, amém? Meu desejo e oração é que o Senhor nos ilumine o entendimento com a luz da verdade e renove a nossa mente para que sejamos capazes de conhecer e comprovar a sua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões dizem da vossa mente, para que sejam capazes de compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim nós poderemos possuir e usufruir toda a realidade da nossa redenção em Cristo, vivendo a vida plena prometida, comprada e oferecida por Jesus a todos os que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus aqui? Aleluia, essa vida é sua, essa vida é minha, essa vida é nossa. De fato é exatamente sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. O tema da reflexão de hoje é compreendendo a nossa redenção em Cristo. Compreendendo a nossa redenção em Cristo. Eu creio que este é um tema importante a se refletir, pois por constatação eu posso afirmar que muitos cristãos genuinamente nascidos de novo ainda não compreendem bem a realidade da sua redenção. E por isso, vivem abaixo do padrão de vida que Deus planejou para nós em Cristo, em todos os sentidos. Assim, eu gostaria de observar com você algumas passagens bíblicas que devem dirigir o nosso entendimento, a nossa crença e o nosso posicionamento sobre a verdade do Evangelho para uma vida plena em Cristo Jesus. Então, por gentileza, se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia, chegue perto de alguém que tem aí, que você acompanhe a leitura que nós vamos fazer juntos agora. Se você chegou lá, diga amém. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler os versículos 13 e 14 e depois vamos saltar para os versículos de 21 a 23. Então veja o que diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte,
para apresentá-los diante dos santos inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ler mais uma vez os versículos 13 e 14. Veja: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Diga aleluia! Glória a Deus! Fomos redimidos, perdoados, absolutamente perdoados e recebidos na família de Deus como seus filhos. Veja, quando a palavra redenção é mencionada, a maioria de nós pensa imediata e exclusivamente na dimensão espiritual da redenção, no perdão dos nossos pecados. Isto não é errado, mesmo porque o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre isso. Mas o fato é que a nossa redenção carrega sentido muito mais amplo do que o contemplado no perdão dos pecados somente. A palavra redenção é a tradução do grego exagorazo, que quer dizer comprar um escravo com vistas a libertá-lo. Comprar um escravo para fazê-lo livre, para torná-lo livre. Por isso, para compreendermos bem a nossa redenção em Cristo Jesus, é importante conhecermos o que a redenção significava para o povo hebreu, para então aplicarmos o seu significado para nós aqui e agora. Amém? Eu não vou ler esse texto com você, mas eu quero mencioná-lo aqui para que você tome nota, ou para que você grave, enfim, ou para que você mais tarde possa lembrar dele quando assistir essa pregação através do nosso canal do YouTube. Em Levítico capítulo 25, do versículo 18 ao versículo 28, a Bíblia nos fala sobre a lei da redenção. Porque a redenção, não exatamente como nós a compreendemos hoje, ela era parte da lei do povo de Israel. Então veja comigo o que essa lei significava e como ela funcionava para o povo hebreu, a lei da redenção. A lei da redenção, ela funcionava assim: se eu empobrecesse e por causa disso fizesse dívidas, o meu credor ou os meus credores tinham o direito de espoliar os meus bens para reaverem o valor dessa dívida. E se eu, mesmo sendo espoliado dos meus bens, não pagasse o valor da minha dívida, os meus credores poderiam tomar a mim e a minha família por seus escravos, para servi-los. Mas isso até o que o povo de Israel celebrava como o ano do jubileu. Porque no ano do jubileu, um parente mais próximo, na verdade não um parente, o meu parente mais próximo tinha o direito de comprar a minha dívida. Tinha o direito de me resgatar do domínio dos meus credores ou do meu credor. Então ele ia lá, pagava a minha dívida e reavia o que os meus credores tomaram de mim, e também reavia a minha vida e a vida dos meus parentes para si. Era assim que funcionava a lei da redenção. E embora esse texto que eu mencionei, o texto de Levítico capítulo 25, mencione apenas a perda de propriedade, a lei da redenção, como eu acabei de dizer, também se referia à escravidão. Porque, como eu disse, se o espólio dos meus bens não fosse o suficiente para pagar a minha dívida, eu seria ou me tornaria escravo dos meus credores. E a redenção, nesse contexto, era o pagamento de dívida feito por um parente próximo. E mediante esse pagamento, tudo que se havia perdido com a dívida era resgatado de volta. A diferença é que agora o devedor, ou seja, no caso eu, não seria mais escravo de quem me tomou tudo, mas de quem comprou o que era meu de volta. E qual era a vantagem de deixar de ser escravo de um para se tornar escravo de outro? Veja,
A vantagem é que, por se tratar de um parente próximo, a dívida comprada era comprada por amor. E o novo dono do devedor agora lhe trataria com graça e misericórdia. Você está aí comigo? Era assim que funcionava. O meu primeiro credor queria apenas o pagamento da sua dívida, ou da minha dívida. Mas o meu resgatador queria a minha liberdade. E por ser um parente próximo a comprar a minha dívida, eu certamente seria tratado com graça e com misericórdia. Mas ainda seria propriedade de quem me comprou. Você entende? Ainda seria propriedade de quem me comprou. Agora abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. E a partir daqui sim, nós começamos a aplicar a lei da redenção no nosso contexto, o contexto em que estamos vivendo. Na nova aliança, firmada por Cristo Jesus, por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Romanos 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não sei se você entendeu bem o que você acabou de ler. Eu vou ler de novo. Presta atenção. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nós acabamos de ler que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Logo, o irmão mais velho dentre todos os filhos de Deus. Você compreende isso? Se todos nós, pela fé em Cristo Jesus, segundo diz a palavra do Senhor em João capítulo 1, versículo 12, nos tornamos filhos de Deus, e Jesus é o primogênito dentre os filhos de Deus, logo ele é o nosso irmão mais velho. Ok? E o que Jesus, como nosso irmão mais velho, é no contexto da lei da redenção? O nosso parente mais próximo. Está comigo aí? Agora, ainda em Romanos, veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 6, versículo 22. Talvez você não precise nem voltar uma página, você já está aí bem pertinho. Romanos 6, 22. Diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Diga aleluia. Nós acabamos de ler que com a libertação do pecado por meio da redenção em Cristo, nós nos tornamos escravos de Deus por seu amor para a santidade e a vida eterna. Diga comigo, escravos de Deus. Diga de novo, escravos de Deus. Que coisa linda isso. Ora, se pela redenção deixamos de ser escravos do pecado e da morte, nos tornamos escravos de Deus por seu amor, isto quer dizer que nossa vida não nos pertence mais. Certo? Nossa vida não nos pertence mais. Nada do que temos é exclusivamente nosso, mas de Deus, que nos comprou pelo preço do sangue de Cristo. Veja comigo o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Chegou lá? Amém ou não? Amém. Diz assim, olha, 2 Coríntios 5, 15. E um morreu por todos, logo todos morreram. Não, perdão. Eu li o versículo errado. 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
E ele morreu por todos, para que todos os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você precisa entender que a sua redenção em Cristo Jesus te fez um escravo de Deus. E que nesse contexto, nada do que você tem é exclusivamente seu. Tudo o que você tem é fruto da graça de Deus. É importante entender também que a sua redenção em Cristo te fez um escravo de Deus por amor. Por amor. Para a vida eterna e para a santidade. Porque veja, no contexto dos nossos relacionamentos naturais, humanos, qualquer um de nós que tivesse uma dívida do tamanho da dívida que Jesus pagou por nós, paga, sem a necessidade de ter de desembolsar nenhum único centavo, qualquer um de nós seria eternamente grato ao pagador da nossa dívida, sim ou não? Eternamente grato. Se, por exemplo, o Alan me paga uma dívida, ou paga uma dívida que eu tenho, e que eu não poderia pagar de forma alguma, é natural que eu seja eternamente grato ao Alan, e é natural também que eu deseje satisfazê-lo, que eu deseje atendê-lo, que eu deseje servi-lo, que eu deseje ser bom para ele, com tudo o que eu tenho, com todas as minhas forças, as minhas posses, a minha influência, o meu tempo. Por quê? Porque o seu ato de amor para comigo desperta em mim, ou despertou em mim, uma gratidão sem tamanho. Você está me acompanhando? É por isso que Paulo diz que nós somos escravos de Deus. É nesse contexto que Paulo diz que somos escravos de Deus. Escravos de Deus por amor. Então nenhum de nós que nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus temos o direito de decidir nossa própria vida. Você entendeu isso? Você não tem direito de decidir sua própria vida, porque sua vida não te pertence. Você foi comprado. Você é um escravo de Deus, você é um servo de Deus. Você não tem o direito de decidir o que você vai fazer da sua vida, você não tem o direito de decidir seu destino, você não tem o direito de decidir se você vai comprar ou não vai comprar, para onde você vai ou vai deixar de ir. Quem decide isso é o seu dono. Quem decide isso é aquele a quem você pertence. Está comigo? Não é interessante que muitos de nós, em muitos sentidos, vivemos na contramão dessa verdade? Não é interessante que muitos de nós, nesse sentido, vivemos no sentido contrário ao que nós acabamos de ler? Porque nós queremos decidir o nosso futuro, nós queremos decidir o que vamos comprar, o que vamos negociar, vender, nós queremos decidir para onde vamos, nós queremos decidir o que vamos empreender, como vamos fazer. Nós precisamos compreender bem o sentido da nossa redenção, o significado da nossa redenção em Cristo, porque a coisa mais importante a respeito da nossa redenção em Cristo é que a nossa redenção em Cristo nos tornou escravos de Deus. Logo, logo eu vou tocar no assunto da bondade de Deus e como Deus nos trata nessa relação. Mas é importante que você entenda isso. Então eu vou, se Deus me permitir. Eu vou fazer se Deus me permitir. Eu vou comprar e vender se Deus me permitir. Eu vou me formar nesse curso se Deus me permitir. Senhor, tá ok para o Senhor? Posso? O Senhor me autoriza? Tá comigo aí, irmão? Ok. Obrigado, Senhor. Então eu vou. Veja como muitos de nós, muitas vezes fazemos coisas e no fim das coisas queremos que Deus nos abençoe. Quando na verdade o que nós devemos fazer é exatamente o contrário. Era saber o que Deus quer que nós façamos, para então fluir nisso, com a sua bênção sobre nós. Não é? A gente faz muitas coisas e no fim a gente quer ser abençoado. Mas ser abençoado no fim foi uma invenção do homem. Eu não sei exatamente quando o homem inventou isso, porque a invenção de Deus, ou a criação de Deus foi abençoar o homem no começo, e não no fim. Então muitos de nós hoje vivemos e fazemos coisas para sermos abençoados no final.
como se fôssemos abençoados porque fizemos as coisas certas, porque tomamos as decisões certas, porque vestimos a roupa certa, porque somos membros da igreja certa. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus abençoou o homem e disse: vão, façam, multipliquem-se, governem a terra. Deus abençoou o homem para ser. E nós estamos, no sentido contrário, tentando ser para receber a bênção de Deus. Então talvez a coisa mais importante que nós precisamos saber sobre a nossa redenção em Cristo é que a nossa redenção em Cristo não nos fez livres para ser e fazer o que quisermos. A nossa redenção em Cristo nos fez livres para Deus. Amém? Nós estávamos condenados à morte eterna. Antes de Cristo nós estávamos condenados à morte eterna. Perdidos, falidos, quebrados, separados de Deus, sem absolutamente nenhuma chance de termos comunhão com Deus e de conhecermos o seu propósito para nós, usufruirmos o seu amor por nós, alcançarmos a sua graça por meio da fé. Esse éramos nós antes de Cristo. Estávamos condenados à morte eterna. Mas em Cristo Jesus nós fomos redimidos, nossos pecados foram perdoados, fomos reconectados a Deus pela presença do Espírito Santo em nós, recebemos a sua palavra, fomos inseridos numa família. Olha isso, irmão. Tomamos a contramão do sentido em que íamos, e agora podemos nos alegrar, e agora podemos celebrar, e agora podemos levantar as nossas mãos, cantar em alta voz, em gratidão ao amor de Deus demonstrado por nós por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Fomos redimidos. Volta para Colossenses. Só que agora você vai localizar Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. A Bíblia diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Em Cristo Deus estava pagando o preço da nossa escravidão, do pecado e da morte, para nos fazer homens e mulheres livres para Ele. Você se lembra? Éramos devedores, o nosso credor tomou o que era nosso, nosso credor nos tomou para Ele, e nos tornamos seus escravos, mas Cristo foi lá e nos resgatou, nos trouxe para Ele, e trouxe também o que o nosso credor nos havia tomado. Fomos livres do pecado e da morte por Deus e para Deus. Você entendeu isso, irmão? Fomos livres do poder do pecado e da morte por Deus, porque foi Ele quem nos libertou, e para Deus, porque a Ele devemos agora a nossa vida. O perdão dos nossos pecados é o perdão da dívida que nós tínhamos com Deus por causa da queda de Adão. Por isso dizemos aleluia, porque fomos redimidos. Ainda em Colossenses, de novo no capítulo 1, o versículo 13 e 14 dizem assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isto quer dizer que nós não só fomos resgatados do império das trevas, mas também fomos transportados para o reino de Deus. Isto quer dizer que antes de Cristo nós estávamos sob o domínio de Satanás, no império das trevas. Éramos escravos do pecado e da morte, e fazíamos apenas o que o nosso dono queria. Era ou não era, irmão? O mal que nós fazíamos, não éramos capazes de deixar de fazer.
por força da nossa vontade, não. Não era assim? Quantas vezes antes de Cristo você prometeu para si mesmo que não cometeria mais tal erro? Que não falharia mais da forma como você havia falhado, e 1 mês depois, 2 meses depois, estava lá você fazendo as mesmas coisas de novo. Era ou não era? Não é não, Ronaldo? Não, prometo que eu não vou beber mais. 2 meses depois você estava lá bebendo de novo. Eu prometo que eu não vou mais maltratar minha esposa. Eu prometo mais que eu não vou mais maltratar meus filhos. Prometo que eu não vou mais trair meu esposo. E de novo depois você estava lá fazendo a mesma coisa. Fazíamos apenas o que o nosso dono queria. Éramos escravos. Estávamos sob o domínio de Satanás. Mas em Cristo nós lemos que fomos transportados. Fomos reposicionados em um novo governo. Estamos agora sob o domínio de Deus e de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Estamos no reino de Deus e o reino de Deus está em nós. Se isso alegra o seu coração, diga aleluia. Nada, absolutamente nada de mais especial e maravilhoso poderia nos ter acontecido, irmãos. Nada. Fomos colocados no reino de Deus e estamos vivendo debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio. Porque isso é bom, porque isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Estamos num reino cujas leis que dirigem aqueles que estão nesse reino são leis que promovem paz, leis que promovem justiça, leis que promovem alegria no Espírito. Para uma vida plena e gloriosa, para uma vida vitoriosa. Uau, que verdade maravilhosa. Fomos redimidos, isto é, comprados por um novo dono. Comprados por um novo dono para a liberdade. Não qualquer liberdade, mas a liberdade que nos permite corresponder ao amor de Deus em Cristo, por meio de uma vida santa e de obediência à vontade do nosso Senhor. Amém? A liberdade que ganhamos em Cristo Jesus por meio da nossa redenção não é uma liberdade que nos permite dizer: agora eu faço o que quero, eu agora vou para onde quero. Não, a liberdade que ganhamos em Cristo Jesus é a liberdade de corresponder ao amor de Deus demonstrado por nós em Cristo Jesus. E como nosso novo dono agora nos trata com graça e misericórdia, ele nos permite viver essa liberdade nos limites do seu reino, usufruindo toda a realidade da nossa redenção, as suas promessas, as suas bênçãos. Está comigo aí, irmão? Por isso é que Paulo diz: olha, vocês, para a liberdade Cristo vos libertou, mas vocês não devem usar a liberdade de vocês para darem ocasião à carne novamente. Porque não é assim: agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, agora eu sou livre e eu não faço o que eu não quero. Eu não faço o que o meu dono não quer que eu faça. Eu só faço o que o meu dono quer que eu faça. E se o meu dono quer que eu viva em santidade, é assim que eu vou viver. Você entendeu isso, irmão? Que ninguém, seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada, sua esposa, seus filhos, ninguém faria por você o que Jesus fez. Ninguém. Você entendeu isso? E aí que está a beleza do Evangelho, porque enquanto o Evangelho é exposto, o Espírito Santo de Deus convence o homem pecador da sua necessidade de Deus. Ele vai ouvindo a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho vai implodindo as suas resistências mentais e emocionais, e ele vai começando a entender a sua necessidade de Deus. Ele vai começando a entender que ele não pode viver plenamente, não pode entrar no propósito de Deus para a sua existência, senão por meio de Jesus Cristo. E aí ele decide: ok, Senhor, eu reconheço que eu não posso ser você, eu entrego a minha vida para você, eu agora quero ser seu escravo também. Uau, que coisa linda! Somos gratos a Ele por nossa redenção, e por isso queremos servi-lo com toda a nossa vida. É disso que se trata a vida cristã, irmão. Gratidão e serviço. Eu sou tão grato a Deus pelo que Jesus fez por mim, que eu decidi dedicar completamente a minha vida a Ele.
para fazer apenas o que Ele quer, ser o que Ele me criou para ser, fazer o que Ele me criou para fazer, viver no seu propósito para mim, amar as sagradas escrituras, ser purificado por elas, ser santificado pela obra do Espírito Santo. Você entende, irmão? Nossa redenção significa que nós não devemos mais nada a Satanás. Nada. Paulo disse assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Não terá domínio sobre vós. Não terá domínio sobre vós. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está em Cristo, você só peca se você quiser. O diabo não pode mais colocar uma faca no seu pescoço e dizer assim: você vai pecar. Não, você vai fazer o que eu quero que você faça. Nosso movimento natural deveria dizer: não, não, não. O que eu tenho com você? Eu sou mais seu escravo, eu agora tenho um outro dono. E o meu outro dono me fez livre para dizer: não, eu não vou fazer. Você entende? Mas por que eu não faço? Porque eu tenho medo? Por que eu não faço? Por religiosidade? Por que eu não faço? Porque disseram que eu não posso fazer? Não, eu não faço porque o meu dono não quer. E eu sou tão grato a Ele, decidi dedicar a minha vida a Ele para fazer o que Ele quer. Então se Ele diz que eu tenho que viver em santidade, é em santidade que eu vou viver. Então, na família de Deus, nenhum filho de Deus, legitimamente nascido de novo, pode dizer assim: ah, eu não aguentei, foi mais forte que eu. Talvez você tenha que nascer de novo. Porque se você nasceu de novo em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? Simples assim, irmão. Simples assim. Acredite comigo, simples assim. Nós não precisamos mais servir ao pecado, servir à morte, nem mesmo aceitar as suas sugestões. Uma das coisas que, uma das teclas na qual eu sempre bato, conversando com irmãos sobre os assédios de Satanás, sobre a pressão das trevas nesse mundo difícil em que a gente está vivendo, é que porque o pecado não tem domínio sobre vós e porque nós vivemos debaixo da autoridade que Jesus nos entregou no poder do seu nome, todas as vezes que o diabo nos sugere alguma coisa, um pensamento, um sentimento, um comportamento, uma atitude, uma decisão que nós sabemos não devemos tomar, a nossa primeira reação e a nossa reação imediata deve ser resistência. Em que sentido? No sentido de que, opa, não, isso aqui eu sei que não é de Deus, então eu não vou nem perder tempo deixando que isso aqui ganhe terreno no meu coração. Eu não vou nem perder tempo deixando que isso aqui ganhe terreno na minha mente, porque isso aqui não faz parte mais da minha natureza. Eu recebi de Deus em Cristo Jesus uma nova natureza. Isso não faz parte mais da minha nova natureza. E aí você se posiciona, você se coloca: não, 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 Satanás, não. Eu rejeito esse pensamento. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que está tentando me fazer acreditar nessa mentira. Eu pertenço ao meu Senhor, o meu Senhor me fez livre, me livrou do poder do pecado e da morte, e eu agora vivo para Ele uma vida de santidade. Amém? O problema é que a santidade ela é colocada em muitos contextos como uma virtude que se possui por mérito próprio, por esforço próprio. Mas a santidade não é uma virtude que se possui. A santidade é uma condição, ou melhor, a santidade é a nossa nova realidade, a nova realidade na qual nós fomos colocados. Porque a palavra santo, de onde vem a palavra santidade, significa separado. Separado para Deus. Eu fui separado para Deus, eu fui santificado. Cristo Jesus me fez santo, me fez separado. Entende? Então essa agora é a minha nova realidade. E nessa posição em que eu estou agora, os frutos que a minha vida produz não são mais as obras da carne, mas o fruto do Espírito.
Amém, irmão? O que eu estou compartilhando com você essa noite é para que você tenha clareza de mente de quem você é em Cristo, da sua posição em Cristo, de como você deve viver a sua vida à luz das Escrituras, nessa nova realidade, nessa nova posição. Então nós precisamos dar combate imediato. Sabe, irmão? Quando o diabo sugere a você, homem, que você deveria tentar experimentar um caso extraconjugal, e você sabe que a vontade do seu dono, do seu senhor, é que você seja fiel à sua esposa, o que você precisa fazer? Não, Satanás. Para trás de mim. Para trás de mim. Essa ideia não vem de Deus. O meu dono não está de acordo com essa ideia. Eu rejeito essa ideia. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo toda a força das trevas que quer me fazer tentar acreditar que eu posso tentar me aventurar num caso extraconjugal. Eu não vou trair minha esposa. Mas muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós fazemos o quê? Caíram integralmente. Integralmente. Você está acompanhando o que eu estou desenvolvendo com você aqui? O pecado atingiu o homem todo. Mas graças a Deus, porque a nossa redenção em Cristo também é integral. Todas as dimensões da nossa existência anteriormente danificadas pelo pecado foram compradas, resgatadas para Deus. E em Cristo outra vez fomos feitos livres para ser quem seríamos caso o pecado não existisse. Você entendeu o movimento de Deus, irmão? O resgate, a redenção de Deus em Cristo Jesus para nós. Por isso, é um erro nós acreditarmos que a nossa salvação ela é apenas espiritual. Porque é isso que muitos de nós pensamos, que a salvação e que a redenção em Cristo Jesus, elas se referem apenas à nossa dimensão espiritual, a dimensão espiritual da nossa existência. E que Deus não estaria interessado nas outras dimensões da nossa existência e que por isso nós não devemos nos preocupar com isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitos filhos de Deus são regidos pelo seguinte pensamento: eu estou salvo no espírito, então não importa se eu vivo uma vida quebrada, falida, se os meus relacionamentos vão mal. O que importa é que eu estou salvo. Faz sentido o que eu estou falando? Você conhece alguém que já pensou assim? Ou que já externou esse pensamento de alguma forma? Eu estou salvo no espírito, então eu vivo a minha vida assim aos trancos e barrancos, fazendo o que dá. Eu vivo endividado, eu vivo doente, eu vivo com problemas no meu casamento, eu vivo com problemas para educar os meus filhos, porque, sabe, na verdade, o que Deus quer, ou aquilo em que Deus está interessado é na salvação da minha alma. Eu fui salvo, maravilha, mas a minha vida aqui está uma bagunça. As outras dimensões da minha existência estão uma bagunça. O que parece é que ainda estão sob o efeito do pecado. É um pouco mais fácil entender isso quando nós pensamos no significado da palavra salvação. A palavra salvação vem do grego sozo, que quer dizer salvo eternamente, curado fisicamente, próspero em todas as áreas da vida, seguro, cheio de paz, alegria, proteção. Está comigo aí, irmão? Salvação, do grego sozo, significa tudo isso aí. Salvação não é só a salvação eterna. Salvação não é só a salvação da alma, do espírito. Salvação, tudo isso aí. Então eu te pergunto: eu preciso de proteção no céu? Não. Eu preciso de saúde no céu? Talvez eu fique doente lá e algum anjo vai orar pela minha cura. Sim ou não? Não. Eu preciso de segurança no céu? Também não. Ora, se eu não preciso dessas coisas no céu, eu preciso disso aonde? Aqui e agora. A nossa salvação, ela não se consumará no dia em que Cristo voltar pela segunda vez para buscar a sua igreja definitivamente. A nossa salvação é uma realidade plena desde o dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo e começamos a dar frutos de arrependimento. Salvação eterna, prosperidade em todas as áreas da vida, saúde, paz, alegria, proteção. Essa é a nossa condição em Cristo. Essa é a nossa realidade em Cristo. Amém, irmão? Então quando a gente pensa o sentido de salvação, a gente consegue entender que não é correto pensar que a nossa redenção se refere apenas à dimensão espiritual do ser humano. Temos nas Sagradas Escrituras a constituição do reino.
E nessa Constituição constam todos os nossos deveres nesse reino. Como cidadãos do reino, nós temos muitos deveres. Amém, irmão? Uma outra oportunidade a gente fala sobre os deveres dos cidadãos do reino. Mas a Constituição do reino também nos fala sobre os nossos direitos, sobre os direitos de todo cidadão do reino. Então nós devemos viver atentos aos nossos deveres, sim, claro, mas também conscientes dos nossos direitos. Então guarde isso. Guarde isso. Os direitos do reino de Deus estão imediatamente disponíveis a todos os que entram no reino de Deus. Mas nem todos os que estão no reino de Deus possuem os direitos que têm. Duas coisas são necessárias: conhecimento e fé. Você concorda comigo? Que uma coisa é ter, outra coisa é possuir? Muitas pessoas têm, mas não possuem. Porque para possuir o que se tem no reino de Deus é preciso conhecimento e fé. Muitas pessoas têm e nem sabem que têm, por isso não podem possuir. Muitas pessoas até desconfiam que têm, mas não têm consciência plena daquilo que têm, também não podem possuir. Muitas pessoas até sabem o que têm, mas não têm fé para possuir aquilo que têm. Você entende, irmão? Conhecimento e fé são necessários para possuirmos e usufruirmos as realidades da nossa redenção em Cristo. Então eu conheço, porque eu conheço, eu possuo. Eu conheço, eu sei que é meu, então se é meu eu vou lá e possuo. Amém? Pela fé, pela fé. Pense nisso. Se você compra um eletrodoméstico, esse eletrodoméstico chega na sua casa danificado. Você vai à loja e imediatamente, se você põe o eletrodoméstico sobre o balcão e diz que você quer outro, você faz isso cheio de autoridade. Alguns até bem zangados. Por quê? Porque você sabe que existe na Constituição brasileira um negócio chamado direito do consumidor. E o direito do consumidor te garante que você pode pegar um eletrodoméstico novo, caso o seu tenha vindo quebrado. Sim ou não? Então você nem conversa. Você põe lá e você quer um novo. O que você faz nesse exato momento? Você está possuindo o seu direito. Você entendeu? Alguns deixam para lá, porque não sabem que tem direito. Alguns sabem que tem o direito, mas não vão lá reclamar. Não possuem o seu direito. Mas a verdade é que se existe um direito e eu tenho consciência desse direito, eu estou legalmente autorizado a possuir esse direito. E se a minha redenção em Cristo me transporta para o reino de Deus, e nesse reino eu tenho deveres, mas também tenho direitos, todos os direitos do reino de Deus são meus pela fé. Eu posso ir lá e possuí-los pela fé em Cristo Jesus. É um direito dos cidadãos do reino de Deus vencer as enfermidades e doenças. Então eu posso possuir a saúde plena de Jesus Cristo pela fé na graça de Deus, porque eu estou no seu reino. E é um direito da nova criatura no reino de Deus viver com saúde. É um direito dos filhos do reino, no reino de Deus, viverem com prosperidade, progresso abundante em todas as áreas da vida. Então se eu tenho consciência disso, eu sei que esse é um direito. O que me garante isso, irmão? Direito do consumidor. Constituição do reino. Eu posso possuir isso pela fé. Amém? Você está comigo, irmão? Eu posso pegar isso pela fé. O problema de muitos de nós é esse. Nós até sabemos, alguns por alto, outros um pouco mais, mas nós não vamos lá e possuímos pela fé. Paulo disse em Efésios capítulo 2 que a salvação é pela graça, por meio da fé. A graça de Deus estabelece a salvação de todos os homens que reconhecem Jesus Cristo. Mas quem acessa essa graça, onde Jesus Cristo agora é o Redentor e o possuidor de tudo que é de nós e de tudo que nós temos, é a fé. Porque eu creio, eu entro na graça. Porque eu creio, eu possuo os meus direitos em Cristo Jesus. Está comigo, irmão? Preste sua atenção em como nós somos providos de redenção pela palavra de Deus em todas as dimensões da nossa existência. Porque veja, quando eu falo sobre as dimensões da nossa existência, eu quero dizer que você foi espiritualmente redimido. E eu vou falar sobre isso aqui agora, mas você também foi intelectualmente redimido. Você também foi emocionalmente redimido. Você também foi relacionalmente redimido. Você também foi fisicamente redimido. É a sua nova realidade em Cristo. São os seus direitos em Cristo. E aí você vai possuir pela fé, se você crer, ou não vai possuir pela fé, se você não crer. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16.
fomos redimidos espiritualmente. 2 Coríntios 4,16 diz assim, olha: por isso não desanimamos, embora exteriormente, ou seja, no nosso corpo físico, estejamos a desgastar-nos, interiormente, aonde? No nosso espírito, estamos sendo renovados dia após dia. Eu não entendo como é que você não pode dar um aleluia, um glória a Deus forte nessa palavra, irmão. Ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Fomos espiritualmente redimidos, libertos. Fomos redimidos também intelectualmente e emocionalmente. Volta um pouquinho para 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 16. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fomos intelectualmente redimidos, irmão. Por quê? Porque recebemos a mente de Cristo. Quem é a mente de Cristo? O Espírito de Cristo, que conhece todas as coisas de Deus, de Cristo e de todos os homens. Ele está em nós. Se Ele está em nós, nós podemos acessar os pensamentos de Deus sobre nós, sobre os nossos, sobre a vida, sobre os seus planos e a sua vontade para nós. A sua mente está em nós. Ele é quem nos revela os pensamentos de Deus. Você entende isso, irmão? Cara, isso é tão real quanto a cadeira que você está sentado. Isso é tão real quanto a cadeira em que você está sentado. Você quer ver uma coisa? Quase todos vocês já passaram por isso. Quantos de vocês em algum momento de dificuldade, de extrema dificuldade, disseram: Senhor, eu não sei mais o que fazer, Espírito de Deus me ajuda com isso. E de repente, puf, a solução aparece. Já aconteceu com alguém? Levanta a mão. O que é isso, irmão? Isso é você acessando a mente de Cristo. Mas o nosso problema é que a gente, porque não tem consciência dessa realidade, da realidade da nossa redenção em Cristo, o que a gente faz? A gente acessa a mente de Cristo só no final, quando a gente já não consegue, quando a gente está enrolado, quando não tem mais jeito. Por favor, Espírito de Cristo, me ajuda. Aí te revela o que você precisa saber. Por que a gente não acessa a mente de Cristo no começo? Espírito de Cristo, eu não vou nem deixar esse negócio crescer demais. Me ajuda, o que eu faço? Como eu me porto aqui? Como eu resolvo isso? E o mesmo Espírito de Cristo que te revela lá no fim da linha, quando você está todo enrolado, todo encalacrado, é o Espírito de Cristo que vai te revelar no começo. Você está comigo? Não é mais fácil viver assim, irmão? Sim ou não? O que provoca esse comportamento? Baixa consciência das realidades da nossa redenção em Cristo. A gente entende pouco a realidade da nossa redenção em Cristo. Porque a gente entende pouco, a gente não pode possuir essa realidade. Mas hoje, graças a Deus, porque você está aqui, porque você está compreendendo isso. Você está recebendo, você está compreendendo isso. Eu vou te dar um conselho, irmão. Se você não está compreendendo muito bem isso que eu estou dizendo, muito provavelmente a falha seja minha. Porque eu talvez devesse estar sendo mais claro do que estou. Mas você pode acessar o nosso canal de YouTube depois e assistir essa mensagem 500 vezes se for preciso, irmão. Mas isso precisa entrar na sua cabeça. Isso precisa entrar no seu coração. Porque o nosso progresso constante em todas as áreas da vida é um testemunho às nações, irmão.
Deus quer fazer de nós um testemunho às nações. Por isso o próprio Jesus disse: ninguém acende uma vela e põe ela debaixo da mesa. Quem acende uma vela, põe ela em cima da mesa ou no lugar apropriado. Para quê? Para que essa vela ilumine. E Jesus ainda diz: ilumine a todos os que estão na casa. E Jesus disse isso no contexto em que anteriormente ele havia dito para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz que eu acendi e que eu pus em cima da mesa. Vocês precisam brilhar e iluminar todos os que estão na casa. Mas se a minha vida está quebrada, está falida, se eu estou vivendo encalacrado em dívida, se eu estou doente, se eu estou com os meus relacionamentos quebrados, irmão, eu estou sendo luz para quem? Eu estou iluminando a vida de quem? Quem é que está olhando para mim, se inspirando em mim, entendendo quem Jesus Cristo é, porque vê o que Jesus Cristo fez por mim? Ninguém. Então nós precisamos entender isso. Isso precisa entrar na nossa mente, no nosso coração, para que uma revolução aconteça na nossa vida. E essa revolução é uma revolução de fé, irmão. Porque Jesus disse: tetelestai, está consumido, não há mais o que fazer. O que nos cabe fazer agora é crer e possuir aquilo que Jesus fez por nós. Não precisa abrir não, vou só mencionando aqui. E você vai tomando nota se quiser, ou depois assiste lá no YouTube. Fomos criados seres emocionais também. Olha que diz a palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, virtudes emocionais. Sim ou não? Certo? Tá junto comigo aí, irmão? Dorme não. Virtudes emocionais. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fomos redimidos na nossa alma, irmão. Você não precisa que alguém ore para que você seja curado na sua alma. Você só precisa crer que a cura da sua alma foi derramada por Jesus juntamente com o seu sangue naquele madeiro. E que sendo derramada com o seu sangue naquele madeiro, agora é um direito de todos aqueles que pelo sangue derramado no madeiro entraram no reino de Deus, possuírem o direito de viverem emocionalmente livres. Livres do medo, livres da angústia, da depressão, livres das dores da alma. Você pode ser liberto disso apenas pela fé, apenas crendo que isso é seu. Porque se você crê e decide hoje: eu não serei mais refém do medo. Por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E outras passagens bíblicas mais que nós poderíamos sacar e citar para momentos em que nós vivemos. Você quer ver? Paulo diz lá para os filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, ele diz. Porque muitas vezes a gente pensa que quem fica ansioso só pelo que é mal, né? Mas não, às vezes a gente fica ansioso pelo que é bom também. Paulo diz assim: olha, vocês não devem ficar ansiosos por coisa alguma, ou seja, vocês devem viver em paz. Antes, sejam as vossas petições conhecidas de Deus pelas suas orações e súplicas. E o Deus de paz... fugiu. Vem. Guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Olha isso. E o Deus de paz guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Sabe o que você pode fazer? Hoje, quando chegar em casa, se você estiver vivendo sob efeito de medo, vivendo sob efeito de estresse, se até mesmo você estiver tomando remédios, por favor, não pare de tomar os seus remédios sem orientação médica. Eu não seria responsável de te pedir isso. Mas você pode hoje mesmo dizer: Cristo Jesus, o fruto do Espírito está em mim e se manifesta em mim para uma vida de emoções saudáveis. Comece a declarar isso todos os dias, irmão. Eu garanto para você que em pouco tempo você vai se perceber como você nunca imaginou que poderia estar. Pleno, seguro, em paz, sereno, 12/8, pressão equilibradinha. Se me aguenta mais um pouquinho aí, irmão. Eis, vou ter que acabar. Obrigado pelos 2 amém que pintaram aqui na direita. Filipenses, amém também, valeu. Filipenses 2, versículos 3 e 4, eu vou ler, você não precisa abrir. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Fomos redimidos relacionalmente.
A dinâmica dos nossos relacionamentos precisa mudar, porque nós fomos redimidos. E eu agora não penso mais só em mim. Eu agora não penso mais só em me dar bem. Eu agora não penso mais só em tirar vantagem. Eu agora não penso mais só em fazer funcionar para mim. Eu agora não penso mais só em que tem que dar certo para mim, não importa o que aconteça à minha volta. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Farinha pouca, meu irmão, primeiro agora. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim e eu fui redimido para relacionamentos saudáveis. Amém, irmão? O que isso provoca? Isso provoca generosidade. Você começa a ser generoso nos seus relacionamentos. E quanto mais generoso você é nos seus relacionamentos, mais crédito você acumula com o Senhor, irmão. Porque o Senhor sempre paga a generosidade dos seus filhos. Ele nunca deve nada para ninguém e nunca deverá nada a ninguém, mas Ele sempre paga a generosidade dos seus filhos. A alma generosa, disse o rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu nesse mundo, antes de Jesus Cristo. A alma generosa, Provérbios 11, 25, prosperará. Ainda em Provérbios, o mesmo Salomão diz que quem dá aos pobres está como que, esse ditado popular, tá, irmão? Ele foi tirado da Bíblia. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Isso está na Bíblia. Eu não lembro agora o endereço, mas está lá. Outro dia desse eu acho e digo para você. Isso provoca generosidade. E Deus vai abençoando a sua vida. Abençoando a sua vida, abençoando a sua vida. Por quê? Porque agora você entendeu que você foi redimido para relacionamentos saudáveis. E você entende que as pessoas à sua volta agora também devem ser abençoadas pelo que Cristo está dando a você. E você começa a repartir isso com essas pessoas. E a multiplicar aquilo que Deus está dando a você com outros. Porque antes de multiplicar, irmão, a gente precisa aprender a dividir. A multiplicação no reino, ela só acontece a partir da divisão. A multiplicação do reino não acontece porque uma bomba explode no céu e agora está tudo multiplicado. O que Jesus fez na multiplicação dos pães e peixes? Levantou o pão, deu graças a Deus e partiu o pão. Depois que ele partiu o pão, ele entregou o pão para os discípulos. E os discípulos operaram o milagre da grande multiplicação depois que Jesus partiu o pão. Então Jesus só multiplica aquilo que a gente está disposto a repartir. Amém? Por isso que tem muita gente pedindo multiplicação, pedindo adição, pedindo prosperidade e não recebe de Deus aquilo que está pedindo, porque ainda não aprendeu a repartir. Deus nunca te dará aquilo que você não está disposto a dar a outros. Deus nunca fará por você aquilo que você não está disposto a fazer por outros. Ah, eu adoro essa aqui, olha. Não precisa abrir não, vou correr aqui com você. Romanos capítulo 8, versículo 11. Fomos redimidos fisicamente. Você sabia que você pode viver uma vida de saúde plena e abundante, irmão? A consciência da sua redenção em Cristo vai te levar a cuidar melhor do seu corpo. Isso é um fato. Isso é um fato. Muitos de nós estamos pecando nisso aí, inclusive eu. Mas é um fato que a nossa redenção física em Cristo Jesus nos leva a cuidar melhor do corpo e nos leva a usufruir saúde plena, saúde abundante. A vontade de Deus não é só que você ore pelos enfermos e eles sejam curados. Que você ore pelas enfermidades que aparecem no seu corpo e fique curado. A vontade perfeita de Deus é que você sequer fique doente. O ladrão, Jesus disse, vem para roubar, matar e destruir. Pense comigo. O que são as doenças, irmãos? As doenças, elas roubam o nosso dinheiro, elas destroem a nossa saúde e por fim elas nos matam. Elas nos matam. Eu te pergunto, a doença vem de Deus? De quem vem a doença? As doenças estão no mundo, irmão. Estão aí, por aí. Há doenças espalhadas pelo ar, por meio de bactérias, essa coisa toda. Mas é o diabo quem pega isso aí e tenta ferir os filhos de Deus, ferir os homens com isso. Mas graças a Deus, disse João, que Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Por isso a sua redenção, ela também é física. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, da mesma forma, 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ó, o Espírito Santo, é o Espírito Santo, tá? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quantos tem o Espírito Santo? Diga, eu tenho. Se ele habita em vocês, olha o que está dizendo a Bíblia: aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Por isso você pode dizer pela fé
Eu possuo, eu me aproprio da saúde plena de Jesus. As enfermidades não vão me vencer. Mas faça isso e continue fazendo, tá, irmão? Porque tem gente que faz, viu que não funcionou instantaneamente e para de fazer. A mãe de todas as virtudes é perseverança. Por quê? Porque você precisa perseverar e continuar perseverando. Você precisa crer e continuar crendo. Você precisa obedecer e continuar obedecendo. Porque se você crê e deixa de crer, você volta para o fim da fila, começa de novo. Se você obedece e deixa de obedecer, você vai para o fim da fila, começa de novo. Então você precisa perseverar. Deixa eu contar bem rapidamente um testemunho para você de alguém que eu conheci, alguém por quem eu orei. Um homem tinha um grave problema na vista e estava já em processos médicos que viabilizariam a sua cirurgia. E ele estava correndo um grave risco de perder a visão num dos olhos. Um dia, nós oramos por ele, eu e minha esposa oramos por ele e liberamos essa palavra para ele. Você foi redimido fisicamente. As enfermidades não podem te vencer. Você não pode, você precisa oferecer resistência ao diabo. Ofereça resistência ao diabo, ele vai fugir de você. E eu disse para ele, comece a fazer isso todos os dias. Todos os dias que você se levantar, olhe a si mesmo no espelho e diga, eu fui redimido fisicamente. Cristo me curou, a sua saúde está sobre mim. Na cruz do Calvário ele levou as minhas enfermidades. Eu não recebo, eu rejeito. Irmãos, ele começou a fazer exatamente o que nós dissemos para ele fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele não percebeu a sua vista melhorar. Mas o que aconteceu? Nesse processo de preparação médica para a sua cirurgia, ele voltou no médico e precisou fazer um raio-x. E quando ele fez o raio-x da sua vista ruim, o que apareceu no raio-x? Uma cicatriz. E o médico perguntou assim, cara, o que você já fez aqui nesse olho? Nada, doutor. Eu estou até com pavor de operar esse olho, não queria operar, nunca mexi nesse olho. Não, mas aqui tem uma cicatriz. O que parece aqui é que você já foi operado. Não há mais o que fazer na sua vista. Daquele dia em diante ele começou a perceber a sua vista melhorar. E hoje ele vê direitinho com os dois olhos. O que ele fez? Ele creu e ele continuou crendo. Amém? Se o Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos habita em mim, ele também vivificará o meu corpo mortal pela minha redenção em Cristo Jesus. Amém, irmão? Por isso que Jesus disse, se vocês crerem, esses sinais vão seguir vocês. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em Lucas 10, Jesus disse para os discípulos, olha, nem orem porque isso é matéria dada. Vão e curem os enfermos. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era, olha, vocês não precisam ir lá nos enfermos e dizer, Senhor amado, me diga se é a sua vontade que ele fique curado agora. Envia o teu poder agora. Não, Jesus disse, vão lá e curem. Imponham as mãos e curem. Você lembra de Pedro e João na Porta Formosa? Um coxo, um paralítico, pedindo esmola. Pedro, moço, me dá um dinheiro. Pedro orou? Você leu o texto, você lembra do texto? Pedro orou? Não. O que ele fez? Não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pegou a mão do cara e levantou o cara. Você entende? O Espírito que estava em Pedro era mais poderoso do que o Espírito que está em nós? Não. Mas a consciência de Pedro da sua redenção em Cristo era muito maior do que a de muitos de nós que vivemos hoje. Num tempo em que a nossa fé não é tão desafiada assim. Mas o fato é, e Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu, e obras ainda maiores farão. Coragem, homem! Coragem, mulher! Você foi redimido! Para de ficar deixando o diabo tirar farofa com a tua vida assim, sabe? Mas aqui a minha vida, mas aqui aquela coisa e outra, mas aqui minha família, aqui. Você está tentando achar uma resposta, está tentando culpar alguém. Tome posse da sua redenção em Cristo pela fé e viva uma vida plena e abundante em todas as áreas da sua vida. É a constituição do reino que te garante isso, irmão. Se você não crê na constituição do reino, você está no lugar errado. Se você não crê na constituição do reino, você não precisa acreditar em nada. É como se você não tivesse nascido de novo. Mas se você nasceu de novo, foi transportado para o reino, agora você está sob um novo governo, sob um novo domínio, e há uma constituição regendo a sua vida. Ou você vive por essa constituição, ou você paga as consequências disso.
Está na Constituição que eu não posso assassinar ninguém. Se eu assassinar alguém, eu vou preso, não é? Eu pago as consequências de ferir a Constituição. Mas se eu tenho a Constituição e creio na Constituição, me aproprio da Constituição, irmão, os direitos que a Constituição me garante são meus. Se eu cumpro os meus deveres na Constituição, preditos na Constituição, os direitos que me são dados a gozar, a usufruir, são meus. Eu vou lá e vou pegar. Você entendeu? Amém, irmão? Tô acabando. Falei pra caramba, mas ainda são 8 horas, tá? Você vai pra casa cedo hoje. Entendemos e cremos que tudo o que diz respeito a nós deve ser redimido dos efeitos do pecado pela fé em Jesus. Amém? Não é só a sua alma que foi salva. Você foi salvo por inteiro, integralmente. Entretanto, devemos saber que isto não acontece instantaneamente, e sim num processo gradativo e constante, operado pelo poder do Espírito Santo, que passa a habitar em nós com a finalidade de nos conectar a Deus, mas também de nos santificar para uma nova vida ofertada por Cristo Jesus. Você lembra da parábola do semeador, irmão? O semeador saiu e semeou a sua semente em diferentes tipos de solo. Mas só um tipo de solo deu fruto a 30, 60, 100 por 1. As outras sementes morreram. O que isso significa? Isso significa que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e entramos nesse lugar onde agora somos redimidos por Ele, há um processo, escute isso, irmão, há um processo em que nós entramos, um processo que germinará a semente do Evangelho e que a fará produzir frutos. Mas se o solo do seu coração não for uma terra fértil, essa semente vai morrer e você não vai produzir fruto algum. Daí a confusão de muitos estarem na igreja até achando que são salvos quando na verdade não são, porque a semente do Evangelho não caiu numa boa terra. Ah, mas por que Jesus me abençoa? Por que minha vida não está frutificando? Porque talvez o solo do seu coração não tenha sido uma boa terra para receber a boa semente. Há um tempo. Você planta laranja, a laranja aparece imediatamente? Um pé de laranja com laranja no pé? Não, há um tempo. A semente é regada, é tratada, o solo é tratado. Se o solo for bom, a laranjeira cresce, dá laranja pra caramba. Amém? Então isso não acontece instantaneamente, mas num processo. E à medida em que nós vamos nos relacionando com Jesus, vamos conhecendo a sua vontade. E pela obediência à verdade, nós somos feitos aptos para crer naquilo que entendemos. E uma vez crendo naquilo que entendemos, percebemos o poder do Espírito Santo redimindo cada área de nossas vidas, não é, irmão? Com o tempo você vai percebendo que você tinha vontade de fazer certas coisas, não tem mais. Com o tempo você vai percebendo que você era pavio curto, agora não é mais. Com o tempo você vai percebendo que você era estressadinho, mas agora você está calmo, você está 12 por 8. É o tempo, é o processo. É assim que se processa a transformação que sofremos quando nascemos de novo. A nossa espiritualidade ganha vida na comunhão do Espírito Santo. A nossa intelectualidade ganha vida quando a nossa mente é renovada pela palavra do Senhor. Os nossos relacionamentos ganham vida e são tratados à medida em que nós aprendemos o padrão de Jesus para o amor que devemos uns aos outros. Os nossos sentimentos e emoções são curados pelo fruto do Espírito. O nosso corpo ganha saúde plena quando confiamos no poder do nome de Jesus para curar enfermidades. Esta é a realidade dos filhos de Deus redimidos pela fé em Jesus. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Não ignoramos, contudo, que a vida real, diga comigo, vida real. Isso é vida real. Eu já disse isso aqui outras vezes, vou dizer de novo. A vida real é selva. Amém, irmão? Eu não sei onde inventaram isso. Onde inventaram que depois você vem para Cristo, tudo fica maravilhoso. A vida vira um mar de rosas. Não, Ronaldo? Quanto tempo levou para o Ronaldo ver o fruto da sua fé no seio da sua família, irmão? Firme, firme, firme. Vou nem dar spoiler, irmão. Senta com o Ronaldo, conhece a história dele. A vida real muitas vezes é difícil. E os desafios que muitas vezes nos traz parecem insuperáveis. Talvez você esteja aqui hoje
vivendo um momento da sua vida em que você diga, em que pareça para você que o seu desafio é insuperável. Muitas vezes nos sentimos fracos, desanimados, muitas vezes mesmo, somos duramente desafiados em nossa fé e confiança no Senhor. Nossa redenção em Cristo não significa que a vida se tornará mais fácil. Absolutamente não. Você entendeu isso? Nossa redenção em Cristo significa que os resultados que temos agora devem ser diferentes, porque temos um novo dono que nos ama e que quer nos dar uma vida plena, uma vida abundante, vitoriosa, e que compartilha conosco as suas virtudes e o seu poder. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Ultimamente eu tenho achado esse um dos versículos mais poderosos da Bíblia, porque muito do que a gente experimenta na vida, a gente atribui a Satanás, que o diabo está me... Mas muito do que a gente experimenta na vida também, irmão, é vida real. É só vida. Você está vivo? É só vida real. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O que Jesus pede da gente? Bom ânimo. Anima aí. Por quê? Porque eu venci o mundo. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo com isso exatamente o seguinte: o Espírito que me ressurgirá dos mortos é o Espírito que eu vou colocar dentro de vocês. E o mesmo poder que me trouxe dos mortos é o poder que os fará viver uma vida plena e vitoriosa. Então tenham bom ânimo, as aflições vão vir. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós para ressuscitar tudo que foi morto pelo pecado, irmão. Amém? Amém, irmão? Se você foi salvo na sua alma, no seu espírito, creia. Você também pode ter, a sua família também pode ser salva. As suas finanças também podem ser salvas. A sua saúde pode ser salva. Os seus relacionamentos podem ser salvos. A sua intelectualidade pode ser salva. Irmão, eu tinha um amigo que era um terror na escola. Um terror na escola. Era 0, 0, 0, 0, 0. Os moleques era muita benevolência do Senhor para ele ser aprovado, porque o negócio era terrível. O moleque nasceu de novo. Virou um filho de Deus, se tornou um filho de Deus. Irmão, inexplicavelmente ele começou a adquirir gosto pelos estudos. E o que parecia ser grandes dificuldades para ele, começou a tirar os nós, começou a aprender devagarinho. Aí ele começou a tirar um 5, começou a tirar um 6. Fervoroso, moleque fiel a Deus, obediente. Começou a tirar um 6, um 7. Pintou um 8 e a gente falou assim: que vai acabar o mundo. A sua mente foi redimida, irmão. A sua intelectualidade pode ser redimida. De repente você esteja aqui se achando incapaz. De repente você esteja aqui dizendo assim mesmo: não é mais para mim. Não dá para mim. Eu não tenho o que é preciso. Eu não fui agraciado pela vida com essa habilidade. Eu não conheço as pessoas certas. Eu não tenho as portas abertas para mim. Eu sou meio burrinho, cansadinho. Não dá, para mim não dá. Irmão, se você está em Cristo Jesus, eu te garanto que você pode se tornar a pessoa mais genial que o seu mundo já viu. Não porque você vai receber superpoderes, mas porque a sua redenção vai operar uma transformação na sua mentalidade. Irmão, você quer ver uma coisa? Muitas pessoas têm essa redenção intelectual armazenada como um potencial. Mas esse potencial ainda não se transformou numa realidade. Só por quê? Só porque não leem. E conhecereis a verdade vos libertará, Jesus disse. Certo? Você pode ler e não meditar em nada, mas é impossível meditar sem ler. Então, se você medita nas Escrituras, as Escrituras operam poder em você, você é liberto. Então, se as pessoas apenas gostassem um pouco mais de ler, se interessassem por ler e começassem a ler, não vou nem avançar nisso aí, que isso aí você está cansado de ouvir em um monte de lugar, né? Mas os filhos de Deus deveriam ser exímios leitores, estudantes, amantes das letras. Você entende isso, irmão? Porque o conhecimento que expande a sua mente.
E conhecimento só vem por acúmulo de informação. E quando a gente acumula informação, a gente tem condições de transformar essa informação em formação, em experiência. Até agora, tudo que você está recebendo aqui é informação. Certo? Informação, só. Você pode ir para casa tendo consciência de alguns versículos que você não conhecia e tudo mais. Só informação. Isso só vai virar formação, isso só vai virar experiência quando você sair daqui e se posicionar em fé na sua redenção. E começar a ordenar o caos nas esferas da sua vida que não estão vivendo, que não estão sob o efeito da sua redenção em Cristo. Nossa redenção em Cristo significa que é na vida real que as virtudes de Cristo a nós compartilhadas e o seu poder invencível que em nós habita, o Michel de Louvor pode vir para cá, só fazem sentido e devem se tornar um testemunho ao mundo, olha o que eu estava dizendo aí, ó, do amor e da graça de Deus em Cristo. Que a prosperidade do reino significa, irmão, por favor, esqueça essa bobagem. Prosperidade não é riqueza. No reino de Deus, a prosperidade não é riqueza. A riqueza pode vir a fazer parte da prosperidade que você vai viver, mas pode vir também a não fazer. Prosperidade no reino de Deus é progresso constante em todas as áreas da vida. Amém? Pode ser que sua vida financeira é melhor e você ganhe um pouquinho mais de dinheiro, irmão, mas a prosperidade não é isso. Não define a prosperidade por riqueza financeira. A prosperidade é progresso constante em todas as áreas da vida. Escute, todo progresso exige disposição, exige posicionamento, exige fé, exige uma mente renovada pela palavra e muitas vezes exige luta. É ou não é? Todo progresso muitas vezes exige luta. Então, irmão, embora a graça seja favor e merecido, e na graça de Deus nós não recebemos nada por nosso mérito, há uma medida de esforço que nos cabe, que sem ele, nada do que deve se tornar real, se torna. Por isso, Pedro vai dizer, esforcem-se para viver uma vida santa. Porque a nossa alma, o nosso espírito foi redimido, está salvo. Mas a gente ainda vive numa alma, a gente ainda vive num corpo e tem uma alma suscetível às pressões, aos prazeres, às fascinações desse mundo. E se nós não estivermos firmes na consciência da nossa redenção em Cristo, nós pecamos. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua santidade. Olha que coisa linda, irmão. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, a Bíblia diz assim, olha, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Irmão, isso está escrito. A gente precisa levar a Bíblia a sério, por favor. Por favor, leve a Bíblia a sério, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que está escrito. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? A salvação do seu parente, um milagre financeiro que você precisa, a cura das suas emoções, uma porta aberta para uma promoção no trabalho, todas essas coisas, como é que Deus não te dará de graça todas as coisas se Ele deu por você o seu próprio filho? Você entende isso, irmão? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Pega essa agora, pega essa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, espada, nudez, perigo? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas
coisas, somos mais que vencedores por meio de Jesus que nos amou. Então entenda isso, irmão. Pode ser que a tribulação venha e ela virá. Pode ser que a angústia venha e ela virá. Pode ser que a perseguição venha. Pode ser que a fome venha, a nudez, o perigo, a espada. Mas saiba, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu finalizo com Romanos 5,17. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, Adão, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais, diga comigo, muito mais, diga forte, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Ah, que palavra maravilhosa. Irmão, esses dias eu ouvi na internet que há algo sendo chamado de teologia do bem-estar. E eu ouvi muitos pregadores dizendo que você deve fugir desses pregadores, não receba essa palavra é heresia, não acredite nisso. Eu cheguei a ouvir um absurdo de que Deus não quer a sua felicidade. Por favor, irmão, se o diabo quer me matar e roubar e destruir, Jesus também quer? Jesus também quer? Teologia do bem-estar, teologia do que quer que seja, irmão, está escrito. Está escrito. Se a gente só não fugir do que está escrito, tá bom. Perseguição, frio, fome, nudez, espada, tudo isso existe, isso é vida real. Tá bom, irmão? Isso é vida real, sua vida não vai ficar mais fácil porque você virou crente, não. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quer dizer que o frio, a fome, a espada, a nudez, isso são condições temporárias, mas a minha realidade permanente é a realidade que Jesus estabeleceu pela sua redenção. Mais que vencedores. E aí ele diz que por meio de Cristo nós vamos reinar em vida. Reinar em vida. Qual o meu objetivo com essa mensagem, irmão? O meu objetivo com essa mensagem e um dos meus principais objetivos como pregador do Evangelho é obviamente, o primeiro é obviamente pregar a salvação de Cristo Jesus, a redenção de Cristo Jesus para todo homem pecador. Em segundo lugar, ajudar os crentes a desenvolverem a sua consciência, a consciência da sua redenção em Cristo, para viverem na realidade da sua redenção. Porque como eu falei no princípio da mensagem, tem muito crente que vive aquém do que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque a sua alma está salva, o seu espírito está salvo, mas sua família vai mal, suas finanças vão mal, seus negócios vão mal, seus relacionamentos vão mal, a educação dos seus filhos vai mal, sua saúde vai mal, e você acha que Deus não está interessado nisso. Se o homem caiu integralmente em Adão, em Jesus Cristo o homem é redimido integralmente. Família, saúde, negócios, finanças, espiritualidade, intelectualidade, tudo tem que florescer agora. Tudo tem que florescer, irmão. É um processo, não é instantâneo, mas é a sua realidade em Cristo. É a sua realidade em Cristo. Você consegue entender isso? Vou ter que pregar de novo. Você consegue entender isso? Olha que se eu começasse, eu só saio daqui meia-noite. Entenda isso, por favor, crente, por favor. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que o crente não vai sofrer, que o crente isso, que o crente é mar de rosa, não.
Mas Deus quer te prosperar, Deus quer te dar progresso, Deus quer te dar saúde, Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida para que elas floresçam, para que a sua vida seja uma luz acesa e posta em cima da mesa. Porque a sua luz acesa e posta em cima da mesa vai iluminar todos os que estão na casa. A luz que está sobre nós é nossa? Sim ou não? Sim ou não? Não. É luz de quem? É a luz de Jesus, certo? Então, quando a luz de Jesus que está em nós brilha e todos os que estão na casa são iluminados, eles veem quem? Eles veem Jesus, porque Ele é a luz que está em mim. Eles não veem o quanto eu sou bonitinho, eles não veem o quanto eu prego bem, eles não veem o quanto eu canto bem, eles não veem o quanto eu vou à igreja toda semana, eles não veem a quantidade do meu dízimo, das minhas ofertas, eles não veem nada disso. Eles só veem Jesus. Amém, irmão? Então, uma das formas de pregar o evangelho, irmão, é viver plena. Porque quando as pessoas veem a vida plena que você vive e o progresso constante que você experimentou nas áreas da sua vida, eles precisam se interessar em saber como foi que você chegou lá. E aí quando eles se interessam para saber como foi que você chegou lá, você tem a oportunidade de dizer: é a luz que está em mim. A luz que está em mim está brilhando. Amém? Você pega essa palavra para você nessa noite? Diga amém. Você pega para você mesmo e diga amém, irmão. Levante-se, vamos cantar.